Boa noite, meu nome é Elaine Baggio, eu sou trabalhadora voluntária dessa casa, sejam todos bem-vindos. E o tema dessa noite nós vamos falar sobre bem-aventurados os aflitos, sobre a justiça das aflições. Tem algumas escrituras a respeito, então nós vamos ler algumas, Lá em Mateus capítulo 5, versículo 4, 6 e 10, ele diz o seguinte: Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. E ainda já Lucas, lá capítulo 6, versículo 20, 21, 24 e 25, ele também fala, Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Pois é, nós vivemos em um mundo onde nunca foi tão fácil entender o que Santo Tomé disse. Nós temos que ver para crer. Para quem não lembra, Santo Tomé foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Mas será que nós temos mesmo que ver para crer? Vamos entender assim dentro do contexto da nossa doutrina, porque fora dela eu acho que tudo fica muito mais difícil. Acho não, eu tenho essa convicção. Qual Deus nós cremos? Um Deus parcial? Um Deus injusto? Ou nós cremos em um Deus que é imparcial, justo, amoroso, que cuida de todos os seus filhos de maneira igualitária? Mas são tantas injustiças, que a gente assiste todos os dias, elas acontecem diante de nossos olhos, tantas coisas, Todos os dias, a cada momento, ao nosso lado, um pouco mais distante, as injustiças elas estão lá, de uma forma ou de outra, E junto com ela vem o quê? A nossa desesperança. Junto com ela vem as nossas desilusões. As injustiças nos causam aflições, nos causam inconformismos, que a gente é bem inconformado com as coisas, E essas injustiças são provenientes de onde? Alguém para pensar isso? As injustiças são provenientes da nossa visão limitada. Porque quando nós viemos para cá, foi nos dado o benefício, do esquecimento. Deus, no seu infinito amor, Ele, tão bondoso que é conosco, Ele nos tirou todas as nossas lembranças das vidas passadas. E sempre eu costumo lembrar isso em todas as palestras que eu faço, que a reencarnação é a maior justiça que podemos ter. Esse Pai misericordioso que nós temos nos dá uma nova oportunidade a cada reencarnação. Acho que a cada dia, nem a cada reencarnação, a cada dia que nós abrimos os nossos olhos, nós temos uma nova oportunidade, não é? E Ele nos tira a condição de ver o que nós fizemos lá nas outras vidas, de vermos o quanto fomos imperfeitos também, Porque Ele nos manda para cá com um propósito, mas também nos dá nosso livre-arbítrio. E o que seria isso, na visão espírita? O nosso propósito foi traçado através de nosso plano reencarnatório. Quando estamos prontos para vir para cá, a gente quer voltar e tentar melhorar aquilo que de ruim nós fizemos nas outras vidas. Se nós estamos aqui é porque nós fizemos algo que ainda temos que consertar. Não existe uma reencarnação sem um propósito, a não ser aquelas almas mais evoluídas que vêm com o propósito de ajudar na nossa evolução, Ou até mesmo para fazer algo que deixamos de fazer em outras vidas, que nós viemos para cá. E nesse momento nós traçamos uma rota, quando nós fazemos o plano reencarnatório, Nós aceitamos as nossas provações para que nós possamos evoluir enquanto espírito, E essas provações são diversas. São tantos os exemplos que a gente pode trazer aqui, que nesse momento, provações físicas,
quando em outras vidas usamos o nosso corpo material para provocar danos a nós mesmos ou a outras pessoas, não é? Provações mentais, quando em outras vidas fizemos mau uso da nossa inteligência, né? Restrições financeiras, pois não conseguimos ser benevolentes lá com quem não tinha recurso em outras vidas, não é? Tantas outras provações que nós aceitamos no momento do nosso plano reencarnatório, porque nós achamos ali, nós temos a consciência de que aquilo é o que é certo para que a gente possa estar aqui novamente, né? Até a aprovação da riqueza, ela também é uma das maiores provações, nós termos dinheiro, porque se o tivermos e fizermos mau uso dele, né? Se não ajudamos o nosso próximo, eis aí uma grande missão insatisfatória, né? Uma missão reencarnatória falida. Então vamos voltar ao nosso tema. Existe a injustiça em algum momento? O que Deus quer nos dizer quando fala bem-aventurados os aflitos? A compreensão da reencarnação, dos ciclos evolutivos. Nos traz o singelo sentimento de sofrer para sermos felizes. Sofrer para ser feliz depois. Só que se nós olharmos simplesmente pelo olhar daqui da terra, jamais conseguiríamos enxergar um Deus justo, bondoso, misericordioso, né? Porque aos nossos olhos materiais nós veremos o quê? A matéria, ou seja, a saúde, a prosperidade, o conforto, entre outros bens daqui da terra. Quando vemos uma disparidade em relação à saúde, né? Um tão saudável, outro acamado, um em cadeira de rodas, outros usando muletas, né? Uns enxergam perfeitamente, outros cegos, outros surdos, tantas outras comorbidades que nós vemos por aqui a todo momento, não é? E na esfera material, quantos com propriedades, carros, dinheiro para comprar o que quiser, e quantos sem ao menos o básico, sem ao menos o prato de comida sobre a sua mesa? E ainda aqueles que têm inteligências fantásticas, né? Ou ao menos sabedoria para viver com equilíbrio. E outros totalmente alienados com problemas seríssimos, né? Nas esferas mentais e psíquicas. E aí refletimos, né? Nunca tivemos tanto casos de desequilíbrio de ordem psíquica como estamos tendo hoje. Crianças, adolescentes, adultos, idosos. Não tem idade para isso, não tem classe social. Cada dia mais nós nos deparamos com pessoas com comprometimentos psíquicos severos. Quanto desequilíbrio, quantas pessoas agindo ainda como se estivéssemos lá na pré-história, né? Que nós matávamos para sobreviver, não é? Agora parem e pensem, só por um instante, vamos fazer uma reflexão. Quem aqui não conhece alguém em desequilíbrio mental hoje? Quem aqui não conhece alguma família que sofre pelo desencarne de um ente, pelo suicídio? Quem aqui não conhece alguém que vive totalmente alienado, sem nenhum tipo de conexão com a realidade? Quem de nós não se desequilibra também, em alguns momentos mais difíceis da nossa caminhada? Quanta aflição, né, gente? Quantas lágrimas nós não derramamos, né? E essas lágrimas são de fraqueza? Maria, nossa Mãe Santíssima, ela soluçou o Calvário. Paulo de Tarso mergulhou-se aos prantos às portas de Damásio, quando ele ainda não havia se convertido em Saulo, né? Ele mergulha em prantos às portas de Damásio. Mas mesmo aos prantos, eles seguiram os caminhos do Senhor, pois toda a aflição experimentada se converteu em fortaleza. Quando cremos em Jesus e no mundo que vivemos de provas e expiações, quando a nossa lágrima são da dor sincera, elas são formas de evolução. Quando nossas lágrimas, elas são de desespero, elas agem como um veneno para o nosso espírito. Porque nós estamos vivendo as maiores expiações que suportamos. Sabe aquele ditado que ouvimos sempre, né? Ninguém tem um fardo maior do que possa carregar. Quando adquirimos a consciência daquilo que a nossa doutrina tenta nos trazer, que escolhemos o nosso sofrimento, né, para depurarmos nossos erros das nossas vidas passadas, lá na nossa reencarnação a gente escolhe isso,
né? Tudo acaba por ficar mais claro. Nossas mentes, nossos corações, eles não é que deixam de sofrer, mas eles se afligem menos, né? Quando nós entendemos nossas aflições fazem parte de uma ferramenta escolhida por nós para a nossa evolução espiritual, percebemos que não há injustiça, não há uma preferência de Deus em relação aos seus filhos. Percebemos que cada um de nós tem a nossa história individual, e aquilo que nossos irmãos estão passando, tanto coisas boas quanto ruins, são parte do processo individual de cada um deles, não é? Então nós temos que parar de achar que uns são coitados, que outros são privilegiados. Isso não existe. Quando entendemos todo o processo, né, evolutivo, e olha enquanto é importante, né, conhecermos tudo isso. Pois quando conhecemos e cremos, né, não basta conhecer, tem que crer, né, nós deixamos de gerar inconformismos dentro de nós. Deixamos de julgar os menos favorecidos em todas as esferas, né? E é bem difícil, nós sabemos disso, que o nosso olhar ele já é de julgamento, né? É muito difícil nós não olharmos julgando, né? Mas é um exercício. Mas quando nós cremos naquilo que nos faz sentido, tudo fica mais leve. Nós não somos perfeitos e temos a nossa recaída, claro. Mas se nós nos pautarmos, né, nos ensinamentos dessa doutrina, temos muito mais leveza para encarar tudo o que nos aflige, né? Porque em momento algum nós podemos achar que Deus é injusto. Vamos analisar, né? Se nós não tivéssemos nossa crença na reencarnação, qual seria a explicação que nós teríamos, né, para todas essas diferenças que eu acabei de citar? Qual seria o nosso apoio para nos fazer seguir em frente, né, diante de tantas atrocidades, de tantas diferenças, de tantas calamidades, né? Como nós faríamos para entender que uns têm um corpo dentro da normalidade, né, e outros têm anomalias muitas vezes tão severas que comprometem um total? Como que nós faríamos? Como nós entenderíamos uma mesa tão farta diante de tanta fome espalhada? Como iríamos compreender seres tão inteligentes, né, diante de outros sem o mínimo de noção? E tantas outras distorções que estão sempre diante de nossos olhos a todo momento. Não passamos um dia se nós não encontrarmos algo que nos choque, que nos cause estranheza, ou no mínimo um sentimento adverso, não é? Tudo isso se explica através da reencarnação, do planeta de provas e expiações, né? Porque quando Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, Ele nos estende a sua mão caridosa e nos diz: estamos caminhando juntos. Sempre certos de que Deus é nosso Pai bondoso, amoroso, extremamente cuidadoso conosco, jamais Deus iria ser injusto. Mas como um bom Pai, Ele nos permite vivenciar todas essas experiências que nós vivenciamos aqui. Porque é somente diante dessas experiências é que nós amadurecemos e evoluímos. O espírito só evolui na vivência na matéria, não evolui de outra forma, não é? Então Deus tem todo o poder sobre tudo e sobre todos, mas por amor Ele nos deixa livres. Livres para errarmos, para acertarmos, mas acima de tudo para corrigirmos aquilo que de errado nós fizemos. Vamos analisar de uma forma que pode nos mostrar aqui o nosso dia a dia, né? Tem muitos pais, né, eu falo como mãe, que ao invés de deixarem seus filhos experimentarem suas experiências, deixarem seus filhos assumirem suas responsabilidades, acabam por fazer tudo no lugar do filho. É uma delícia a gente fazer isso, não é? E a gente faz isso por amor, por cuidado, por zelo. Mas automaticamente, quando nós fazemos isso, nós estamos privando nossos filhos de aprender. Estamos privando nossos filhos de viverem suas experiências para que eles também amadureçam. Quando na verdade, por amor, ficaram cegos do certo ou errado.
Já Deus, como um ser supremo, Ele nos deixa vivenciar nossas experiências, que nós somos filhos de Deus. E Ele é esse Pai caridoso. Mas Ele nos deixou viver todas as nossas experiências, né? Ele nos mandou os exemplos através de Jesus. Ele nos mostrou o caminho correto a seguir. Ele nos mandou as leis universais. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. 2 leis tão simples, não é? E ainda para nos ajudar, Ele capacitou alguns para que fizessem as leis aqui da terra, as leis civis, porque nós precisamos ainda viver sobre as leis. Porque senão tudo seria muito pau, pedra, né? Nós estaríamos ainda lá no tempo das cavernas, onde quem me prejudicou, eu vou lá e dou uma paulada na cabeça. Então, por isso tem as leis que a gente ainda precisa, não é? E como forma de frear nossos ímpetos mais primitivos também, né? É o que eu acabei de falar. Ele nos deu todas as ferramentas necessárias para que nós possamos entender e evoluir. E esse corpo material, como eu disse, é nosso instrumento de evolução, não é? Porque é nele que temos a oportunidade de vivenciar tudo isso que eu estou falando, as dores, né? As sensações tão diversas. Então, sim, Deus é amor e justiça. Deus é infinita misericórdia, Deus é bondade, é nosso Pai acolhedor. Basta para nós o quê? Entendermos que tudo está dentro de um processo evolutivo, está dentro de um processo de expiação dos nossos erros do passado, né? Ele nos deu a oportunidade de fazermos novamente, só que agora de forma correta. E o que a gente faz? Erra novamente. Nossas aflições são nada mais do que nossa descrença, são nada mais do que nossa fraqueza diante do desconhecido. Porque sabemos que Deus é justiça, por que nós nos afligimos? Se nós tivermos a certeza e a convicção da justiça de Deus. Porque se entendemos que estamos aqui para aprender com o que acontece na nossa vida, é dessa forma que nós vamos evoluir. E por que nós nos afligimos ainda? Se temos o entendimento de que tudo que chega até nós é por um motivo, basta usarmos nosso livre-arbítrio para quê? Para seguir confiando e fazendo a nossa parte. A justiça de Deus, ela é perfeita em todas as suas dimensões. Porque até quando Ele nos dá o livre-arbítrio, Ele faz o papel de um Pai amoroso. Ele nos diz o seguinte: eu sei que você precisa, eu sei exatamente o que você precisa, eu sei o que você deve fazer, exatamente, mas eu te dou a liberdade de fazer por si próprio. E é isso que diz o nosso livre-arbítrio. Eu te dou o livre-arbítrio para tomar todas as suas decisões, eu não vou interferir nisso, mas você vai voltar a reencarnar quantas vezes forem necessárias para que você possa fazer as coisas de forma diferente, né? Para que você corrija aquilo que não foi legal em outras encarnações, para que você sinta aquilo que tenha provocado no seu próximo. E dessa forma Ele nos educa. Então, para finalizar essa preleção, nós vamos analisar. Deus nos dá oportunidades de repararmos o que fizemos que não foi legal em outras vidas. Deus nos mandou para um mundo onde podemos nos deparar com tanta diversidade. Deus nos enviou seu Filho para nos deixar como exemplo, que foi Jesus. Deus nos deu uma nova chance para que possamos fazer diferente. Em qual Deus nós queremos acreditar? Num Deus injusto, punitivo, cruel? Ou nesse grandioso Pai que nos acolhe, nos orienta, nos acalanta e age de forma justa e igualitária com todos os seus filhos? Porque injusto seria se Ele favorecesse aquele que agiu de forma desmedida e igualasse todos em seus atos. Porque o amor de Deus, ele é igualitário, ou seja, acolhe todos com a mesma intensidade. Porém, Ele nos olha individualmente, dentro da nossa trajetória espiritual.
E como forma de nos guiar para um melhor aperfeiçoamento moral, que é o único objetivo de toda a reencarnação. É um aprimoramento do espírito através da vivência na matéria, através das experiências que aqui nós passamos, através daquelas ferramentas que Deus deu para nós, não é? E assim nós temos a chance de depurarmos todos aqueles nossos erros do passado. E esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus de justiça e de amor. E esse é o Deus que eu apresento a cada um de vocês em todas as palestras. Amor, bondade e esse Pai misericordioso. Graças a Deus.